Otávio Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, fazendo comentários. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia das sociedades africanas, contribuições que as sociedades africanas legaram para a humanidade ao longo de toda a história. E, logicamente, né, nossa caminhada nesse país chamado Brasil. Esse é o primeiro vídeo do ano, né? Aconteceram muitas coisas aí de forma muito recente, né? Uma coisa em cima da outra, o desaparecimento do grande Pelé, depois a posse do Luiz Inácio Lula da Silva, e agora, mais recentemente, né, no último domingo, essas cenas aí de barbárie que vocês presenciaram. Então, assim, eu queria fazer um vídeo para cada coisa dessa. Então, eu vou fazer um vídeo para cada um. E vou começar por esse último episódio mais recente na história do país. Família, é o seguinte. O Brasil, não se assustem com tudo isso que está acontecendo, tá? É para assustar? No primeiro momento, sim. Mas olhando para a história do Brasil, não é para a gente se assustar. Por quê que não é para a gente se assustar? Como assim, Jorge? Nunca houve isso na história do Brasil. Isso é uma coisa sem precedente. Nem na época da ditadura aconteceu isso, né? O PT, por exemplo, perdeu 4 eleições aí. Ninguém da esquerda tentou invadir a Suprema Corte, Congresso Nacional, Palácio da Alvorada, né? Palácio do Planalto, melhor dizendo. Não, nada disso. Sim, realmente, nunca isso aconteceu, né, no Brasil. Isso é inédito. Mas apesar de ser inédito, não é surpresa, não é de nos surpreender. Porque a história do Brasil é uma história fortemente ancorada na exploração, no morticínio, né? Na dominação de um povo sobre outro povo, do povo branco sobre o povo preto. Então, a história do Brasil é uma história feita de sangue, de golpes militares, né? 1889, 1964, enfim, golpes de Estado, como houve com Getúlio Vargas, né? Um outro golpe de Estado muito mais recente que houve em 2016, também foi um golpe de Estado. Então, a história do Brasil é uma história sangrenta, família. Não é essa história romantizada que às vezes a mídia burguesa bota nessas novelinhas ridículas aí, ou que os livros didáticos eurocêntricos ficam contando pra gente sobre Tiradentes, sobre Princesa Isabel, sobre Duque de Caxias, Marechal Deodoro da Fonseca, todos racistas, brancos e da classe oligarca. O Brasil, ele é um país fundado sobre a escravidão nativa, primeiro, depois um país construído sobre o sangue de nativos e sangue africano, né? E, no segundo momento, mais recente na história, já nesse período contemporâneo, né, pós início do século XX, um país construído com a chegada muito bem fomentada de imigrantes europeus que o Estado brasileiro pagou para vir para cá, para eliminar a presença negra deste país, como nós falamos uma vez também no vídeo sobre a Argentina, né? Então, o cerne da sociedade brasileira, tá, é profundamente racista. O Brasil que eu digo a sociedade de uma forma geral, nunca gostou das contribuições africanas na língua, bunda, cachimbo, carimbo, tamanco, camundongo, né? Caçula, quitanda, samba, abadá, acarajé, enfim, uma série de palavras que nós falamos que as pessoas dizem que é de origem portuguesa, mas é de origem quimbundo. Então, o Brasil nunca gostou da influência africana nesta sociedade, nunca gostou. E aí, família, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de uma sociedade, tá, que de uma forma geral nunca gostou
da presença dessas contribuições africanas. Veja um vídeo que eu fiz sobre o filme chamado Medida Provisória. Porque grande parte da sociedade do Brasil que não é negra é racista. Mesmo esses da classe trabalhadora. Não tenham dúvidas disso. Porque o racismo, ele é um fenômeno, né? E vocês vão entender onde eu quero chegar com isso. O racismo ele é um fenômeno fundamentalmente antinegro. E não tem nada a ver com classe, não. É o racismo, na verdade, que determina a sua classe, como diz o grande Abdias do Nascimento na sua obra brilhante chamada O Quilombismo. Facilmente acessível, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando um país como o Brasil, né, fortemente capitalista, na raiz mesmo, nas suas entranhas, conservador ao extremo, né, cujas constituições, né, inclusive a última, de 1988, né, ela fala da defesa da propriedade privada. Né? Logicamente que eu sou a favor da Constituição, sou radicalmente a favor da Constituição. Mas mesmo a Constituição cidadã fala a favor da propriedade privada. O Brasil teve 7 constituições. 7. Né? Então, quando se fala em defesa da propriedade privada, está se mostrando claramente que é um país institucionalmente racista. Né? Então, tudo mais o que permeia a sociedade brasileira, tá? No que diz respeito aos costumes, aos hábitos, as palavras que são usadas, denegrir, né? Gato preto na sexta-feira 13 e uma série de outras coisas, bandido bom, bandido morto, como se falou recentemente, né? Que quiseram baixar a maioridade penal, né? Recentemente, dentre outras coisas. Tudo isso são demonstrações, manifestações do racismo estrutural que está no cerne da sociedade brasileira. Por isso que eu estou falando que não é de se surpreender o que aconteceu em Brasília. Porque aquilo ali nada mais é que a manifestação mais explícita, é a face mais horrenda do racismo. É o racismo sem máscara. É o racismo no seu estado puro. Né? Porque o fascismo, ele é um dos filhotes do racismo. O fascismo, o capitalismo, né, são a opressão de classe, né, são filhotes da estrutura do racismo. Porque o racismo ele é fundado na opressão e no alijamento dos direitos sociais mais básicos de um povo que o criou sobre o outro povo que vive sob essa estrutura que o esmaga há 3.500 anos. E o Brasil tem apenas 523 anos, que vai completar esse ano. Então, o que aconteceu ali, apesar de as pessoas estarem assustadas, não se assustem. Por quê? Porque isso fatalmente iria acontecer algum dia. E esse dia chegou. Mas chegou por quê? Porque nós, enquanto comunidade preta, né, temos incomodado muito quem controla os meios de produção nesse país. Quem controla os meios de produção nesse país, não se engane, são pessoas brancas e racistas. Fundamentalmente. Né? E quem controla os meios de produção nesse país gostaria muito de que a estrutura escravocrata, propriamente dita, como ela era séculos atrás, voltasse exatamente nesses moldes. Não é por acaso que se elogia, né, família real. Não é por acaso que ainda temos aí representantes da família real que vivem às custas do Tesouro Nacional. Não é por acaso isso. Né? Não é por acaso que se comemorou 500 anos de uma invasão que fez o quê? Uma invasão que matou pessoas pretas, matou nativos, né? E que tentou dizimar a comunidade preta e nativa daqui do Brasil até hoje. E não é à toa que a maior parte da história do Brasil, o Brasil só teve figuras brancas nos postos mais avançados de poder político e econômico. Não é por acaso. Então, quem está de fato sempre no poder econômico, principalmente, que controla o poder político, são pessoas que a mídia burguesa chama de mercado, fundamentalmente.
E esse mercado, né, são pessoas invisíveis, mas que existem, invisíveis para nós, porque não aparecem na TV. Mas tem seus porta-vozes, que são exatamente a mídia burguesa. Recentemente, uma jornalista da Globo News, né, disse que o mercado não é um monstro malvadão de não sei quantas cabeças que queria matar as pessoas, não. Que o mercado, essa jornalista que falou, tá, da Globo News, uma mulher branca, tá, com certeza de classe média alta, que ela diz que o mercado é feito por pessoas especialistas na questão econômica e que está preocupado com as questões sociais do Brasil. Piada isso, né? Piada total e de muito mau gosto. Porque o mercado são os 70 mil rentistas que vivem de renda. Não trabalham um dia sequer. Ganham dinheiro dormindo no Brasil. E que de fato, que são de fato os patrões dessas pessoas que aparecem na televisão. Aparecem na Rede Globo, aparecem na Bandeirante, aparecem na Record, aparecem no SBT, aparecem na CNT, aparece tudo quanto é canal de TV aí mais famoso, né, que dão as cartas, que manda criar os editoriais na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, no jornal O Globo, e etc. Na Jovem Pan não precisa nem falar, né? Então, quando a gente fala que não é para vocês se assustarem, é porque este fenômeno sempre existiu no Brasil. Sempre existiu. Plínio Salgado está aí que não deixa ninguém mentir quando ele criou o tal do integralismo, né? Integralismo deu Deus, Pátria e Família, que é o mesmo lema que o genocida utiliza. O mesmo lema que os fascistas que seguem o genocida utilizam. Quando ele fala Deus, Pátria e Família, na verdade está fazendo alusão ao próprio nazifascismo da Europa. Nada mais diferente disso. E foram pessoas que vieram da Europa para cá, não só pouco mais de séculos atrás, como recentemente no início do século XX, que também trouxeram essa ideologia para cá. E ganharam benesse do Estado brasileiro, continuam ganhando benesse até hoje, trabalhando como pessoas livres, porque nunca foram escravizados, essas pessoas brancas, nunca foram escravizadas no Brasil, enquanto que nós, comunidade preta, sobrevivemos nas favelas, nas periferias, né? Lutamos para poder, fundamentalmente, colocar em prática uma lei que faz aniversário hoje, dia 10 de janeiro, a Lei 10.639 de 2003, que foi assinada, inclusive, no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Há 20 anos atrás, mas até hoje ela não foi colocada em prática de fato, porque o Estado brasileiro não está nem aí para isso. Não estou falando do governo, estou falando do Estado. O Estado brasileiro não está nem aí para isso. Ele não quer que a gente conheça a nossa história, a não ser a partir da perspectiva do eurocentrismo, que é essa história que todo mundo já conhece, que fala da Maafa, que é a dor, né? O traficante escravizado. Mas que nós construímos ciências, que nós construímos civilizações, que nós tivemos reis e rainhas, que nós ensinamos os gregos sobre filosofia, isso aí ninguém quer falar. Não querem que nós saibamos, não querem que nós ensinemos isso nas salas de aula das escolas públicas, privadas, universidades públicas e privadas. E isso é o combo do fascismo. É o combo do fascismo, é óbvio que é. E por quê? Porque a gente precisa desconhecer a nossa história e engrandecer a história daqueles que nos oprimem, que nos oprimiram, nossos ancestrais nos oprimem até hoje. São essas pessoas que invadiram o Palácio do Planalto. São essas pessoas que invadiram o Congresso. São essas pessoas que invadiram o STF. São os representantes desse grupo, que não é só aquele grupo minoritário não, porque estão falando, os bolsonaristas radicais. Os bolsonaristas radicais são um número muito maior do que aqueles que estavam ali. A maioria dos bolsonaristas são radicais. A maioria dos bolsonaristas, se não todos, gostaria exatamente que se voltasse um Estado brutalizado mesmo de opressão, conforme foi durante 500, 400 anos de escravidão no Brasil, como eu acabei de falar. Os bolsonaristas querem isso. Eles são hitleristas. Já cansaram de falar isso abertamente aí. Já falam isso o tempo inteiro, deixam isso explícito. Porque esse sempre foi, boa parte do perfil da sociedade brasileira é essa. Né? E assim, se alguém está surpreso com isso, assim, eu lamento trazer notícias ruins. Mas enquanto professor de história, enquanto pesquisador, enquanto analista da realidade que nos cerca, eu não posso mentir para vocês, família. Até porque vocês sabem disso muito provavelmente tão bem quanto eu, ou até mais, quem está me ouvindo aí. Até mais, né?
Porque o que eu estou falando aqui nada mais é que o óbvio. O Brasil nunca foi uma sociedade democrática verdadeiramente. Porque não basta você apertar a cada período de tempo o botão numa máquina branca para dizer que o país é democrático. Como é democrático se toda hora morrem pessoas negras na favela porque a polícia confundiu um cabo de vassoura com um fuzil? Né? Pessoas pretas são torturadas em favela como o Amarildo. Pessoas mortas são assassinadas e fica tudo por isso mesmo até agora, como a irmã Marielle. Mulheres negras são assassinadas como a irmã Cláudia. Jovens negros são assassinados como aqueles irmãos lá do Parque de Madureira. Famílias negras são assassinadas como aquela que levou mais de 200 tiros do exército. É o fascismo. Isso é o fascismo. Quando forças de segurança opressoras, criadas para proteger e servir. Proteger os donos do capital, servir a propriedade privada. Matam os indesejáveis que estão aqui presentes, que somos exatamente nós, comunidade preta, fundamentalmente. Não importa a classe, diga-se de passagem. Eu vou repetir, não importa a classe, tá? Porque gente rica, preta, também sofre racismo, igualmente. Então, não se assustem com isso que está acontecendo, porque isso é um processo de que agora essas pústulas, esses bubões, né? Eles estão saindo desse corpo chamado Brasil. Esse pus, esse câncer, esses cancros estão saindo, né, desse corpo chamado Brasil, porque durante muito tempo isso ficou sufocado na alma desta sociedade estruturalmente racista. E que um governo ou outro, geralmente do PT, geralmente da esquerda, né? E eu não estou fazendo nenhum tipo de... como é que se diz? Como é que eu posso chamar de elogio aqui? Estou falando apenas o óbvio. Traz pessoas negras para ocupar ministérios, como agora recentemente, ainda mais. Mas isso é um passo? Sem dúvida nenhuma, é lógico que é. Mas muitos outros passos precisam ser ainda dados. Né? Muitos outros passos precisam ser ainda dados. Porque uma coisa é o governo, outra coisa é o Estado. É bom que isso fique bem claro. Uma coisa é o governo, outra coisa é o Estado. Então, o Estado Nacional Brasileiro, infelizmente, né, e a mídia burguesa, ela controla, porque ela é o porta-voz de quem controla os meios de produção, muitas vezes ela intimida pessoas que trabalham nas instituições públicas que fazem as leis. Né? E essas pessoas muitas vezes se sentem intimidadas pela imprensa, que é quem comanda de fato o país. Quem comanda de fato o país é a mídia burguesa, gente. Então, porque ela põe e tira quem ela quiser. Fernando Collor de Mello tá aí que não deixa ninguém mentir. Então, o que aconteceu recentemente são processos, né, que inevitavelmente ocorreriam a partir do momento que nós e nossos ancestrais há séculos vemos lutando e reivindicando direitos que são nossos, porque nós construímos esse país. Nós e os nossos ancestrais e os nossos irmãos nativos, fundamentalmente. São as pessoas que mais trabalham. São as pessoas que mais trabalham. Não é por acaso que nós somos o grosso da classe trabalhadora. Não é por acaso, né? Então, não se enganem. E o fato de Luiz Inácio Lula da Silva ter ganho foi exatamente o estopim para que essas pústulas, esses cancros, né, começassem a sair. Na verdade, isso já estava sendo desenhado há algum tempo atrás, né? Porque tentaram destruir uma pessoa que é, sem dúvida nenhuma, a maior estadista da história desse país, mas não conseguiram. Ok, família? Estamos juntos sempre. Hotep, África no Centro.